Balanço de 2020 do IRB Brasil Re. Cássio, quando a sua equipe, você assumiu o IRB agora em 2020, o IRB passava por uma crise de credibilidade. Isso mudou agora com o balanço? Olha, a crise de credibilidade que gerou a minha vinda para o IRB, ela é algo muito relevante, mas dentro do contexto dos primeiros 9 meses de gestão, ela virou algo relevantemente secundário. Por quê? Porque, na verdade, a perspectiva era que nós estávamos entrando para gerar a credibilidade partindo do pressuposto, não é, que a companhia estava saneada financeiramente. Não é? Nós conseguimos, num curto espaço de tempo, identificar os problemas, não é? Que o mercado sabe, que você bem sabe, os problemas em 30/6 identificados, eles se agigantaram, a perspectiva que nós tínhamos em abril era uma perspectiva de X, não é? Quando chegou no mês em 30/6, depois do refazimento das demonstrações financeiras, esse X ele se multiplicou por 5 vezes. Quando foi republicado, né, os balanços de anos anteriores. Então, nós, por exemplo, no momento em que foi feito iniciado a fiscalização especial, ela foi motivada por um desenquadramento de reservas ou de provisões técnicas entre 800 e 900 milhões, era um número por aí. E no momento em que sai a publicação do balanço de 30/6, esse número já é de 3,3, 3,4 bilhões. Sim, um desafio. Então, é um desafio brutal, foi um desafio brutal. E aí, a prioridade na minha cabeça e na cabeça do management, se tornou, não é, sanear financeiramente e economicamente a empresa. Esse foi o foco, né, que a gente pode dizer de 2020? Arrumar a casa. Arrumar as finanças da casa. Não é? Quais você destaca, assim, que vocês conseguiram arrumar definitivamente? Eu acho que na questão financeira, a companhia hoje, ela tem uma situação privilegiada, não é? Ela tem a mesma consistência financeira que tinha em dezembro de 2018, em dezembro de 2017, no momento do IPO. Não é? Então, fazer nisso num curto espaço de tempo, em que a gente levantou praticamente 4,8 bilhões de caixa, não é? Foi um feito muito relevante, porque é uma cifra maior do que o patrimônio líquido da empresa. E com isso, a gente conseguiu equacionar com um mix de estratégias, não é? A gente conseguiu, inclusive, equacionar o custo, porque teve uma parte que veio via capital. Isso que eu ia te perguntar, né, para contar para os nossos telespectadores, como vocês conseguiram levantar esse dinheiro no meio de uma pandemia, né? O fato é que a gente teve uma coincidência no momento em que a gente lança o capital, o mercado estava crescendo naquele momento, em função do mercado de capitais, em função da queda da taxa de juros, que trouxe milhões de pessoas para dentro do mercado de capitais. Né? No intervalo de 56 dias, nós lançamos e captamos aquilo que estava previsto no Estatuto da Companhia como capital autorizado, de 2,3 bilhões. Né? E totalmente pulverizado. Né? Então, se imaginava no início que talvez os bancos de referência teriam que ficar com as sobras, que haveria muitas sobras. As sobras elas foram em torno de 1%. Então, praticamente não houve diluição. Foi exercido exatamente aquilo que preconiza o mercado de capitais, dentro das regras, dentro da regulação, e tudo de uma maneira transparente, perfeita, rápida. Né? E falando com os nossos advogados externos e depois construindo a ideia internamente, nós conseguimos desenhar 2 tranches de debêntures que, para quem está lançando a primeira vez, na situação em que estava a companhia, nós captamos mais ou menos 830 milhões de reais no interregno de 60 dias. Né? Isso também é outro feito. E o terceiro, não menos importante do que os 2 primeiros, foi
baseado na experiência de resseguros do próprio IRB, baseado no know-how das pessoas que estão no IRB, nós conseguimos estruturar operações dentro da atividade resseguradora, não é? Que são quase crédito. E a gente conseguiu, com isso, ter capital, que é de longo prazo, conseguiu ter debenture, que é de médio e longo prazo, debenture de médio e operações de LPT, como a gente chama, LPT, que elas vão de curto a médio prazo. Então, a gente conseguiu equacionar também o horizonte de tempo de tudo o que a gente montou para solucionar. E também tinha uma coisa, o mercado falava que, quando eu falei a primeira vez que nós tínhamos mais ou menos 600 milhões de ativos que a gente poderia fazer swap, ativos não regulados, que a gente poderia transformar em ativos regulados, né? Com algum esforço, as pessoas riam. Da onde que o Cássio vai tirar esse dinheiro? Ele tem lá um monte de ativo podre no balanço da companhia, e, na verdade, a companhia não tinha mais ativo podre. Então, nós conseguimos converter também 600 milhões de reais que estavam nas controladas, né, que estavam em ativos não qualificados para cobertura de reservas, e, inclusive, né, que foi o que coroou esse movimento, com metade dele, que foi a negociação feita com a Eletronorte de uma ação que vem desde a época do monopólio. E tudo isso foi suficiente para o reenquadramento regulatório junto à SUSEP? Sim, tudo isso foi suficiente e nós enquadramos também um desafio adicional. Parecia, ao longo do semestre, eu até brincava, parecia que a gente estava jogando videogame, que na hora que você tem o alívio que você passou uma fase, começa uma fase mais difícil. Né? E um dos grandes problemas que nós tivemos, né, foi quando os bancos internacionais disseram para nós que, para manter as linhas de crédito, você sabe que as operações internacionais são garantidas com cartas de crédito. Para manter essas linhas de cartas de crédito, se exigiria, assim como acontece em outras partes do mundo, a colateralização, ou seja, a gente teria que dar uma garantia, né? E, infelizmente, a nossa legislação não estava atualizada, porque nunca tinha acontecido uma situação dessa, né? Então, nós tivemos que também cobrir isso. Então, além de cobrir a necessidade de provisões, nós tivemos que cobrir algo que não estava previsto no nosso plano. Então, foi um sacrifício adicional, né? E que, naturalmente, a gente conseguiu navegar e chegamos em 31/12 com uma companhia que tem ativos da ordem de 23 bilhões, é uma companhia robusta, é uma companhia sólida, ela tem 167 de índice de solvência, o que significa que para cada de capital requerido, ela tem 1,70 aproximadamente, não é? Capital requerido regulatório. E se nós olharmos o patrimônio líquido dela como um todo, para cada de patrimônio líquido que o capital mínimo que a regulação requer, nós temos mais de 2,20 de patrimônio. Então, e é um patrimônio de uma grande qualidade, inclusive nós tomamos uma decisão em dezembro, provavelmente você vai perguntar mais para frente, não é? De fazer um impairment dos créditos de Londres, não é? Que são créditos que continuam sendo da companhia, mas que a gente via pouca probabilidade, no espaço curto de tempo, de utilizá-los. Não é? Até porque exigiria uma mudança no shape, no jeitão dos nossos negócios para poder utilizar. Eles não estão perdidos, eles podem ser utilizados. Por exemplo, estamos fazendo um exercício muito grande de planejamento estratégico agora, que vai definir como que a gente vai atuar no exterior, como que a gente vai atuar na América Latina e no Brasil. Não é? E pode ser que a gente consiga uma solução para aqueles créditos. Ou, eventualmente, fazer a venda da empresa que nós temos em Londres, não é? Junto com o Hanoff que tem lá, que é uma empresa que administra o Hanoff dos últimos 30 anos que o IRB esteve lá, inclusive os créditos tributários eram decorrentes disso, e se venda tudo dentro de um pacote. Então, é algo para ser decidido como um output, como uma solução que vai ser sugerida dentro da nossa
do nosso trabalho de planejamento estratégico da empresa. Então, deixa eu entender, né? Porque o que os telespectadores estão querendo saber é se com tudo isso que você fez, a SUSEP já liberou? Não, pelo que eu estou entendendo, tudo não, isso que você fez, são duas coisas distintas. você entregou para a SUSEP, a SUSEP agora vai analisar tudo que você, as ações? O regulador, o regulador tem que ter o tempo dele. Sim. Né? O nosso papel era cumprir a legislação. Cumprir a legislação. A legislação está cumprida. Agora, compete ao regulador, no tempo que ele julgar necessário, não é? Ele atuar nesse sentido. Ou seja, é algo, não é, que faz parte da rotina normal. Mas nada disso impede com que o IRB continue lançando novos projetos, novos serviços? Isso não impediu nem nada. Não, esse ano passado nós lançamos muita coisa boa. Lançou, né? Conta um pouco dos lançamentos. O mais importante que a gente teve, na minha opinião, foi, já no contexto da pandemia, nós criamos, através de uma parceria estratégica com um parceiro estratégico, um modelador de Covid para os seguros habitacionais no Brasil. Não é? Então, esse foi algo que a gente disponibilizou para todos os nossos clientes, praticamente de graça, para todas as seguradoras do Brasil. Então, isso tanto para as carteiras de vida como para as carteiras de habitacional. Explica um pouco, esse moderador, o que seria? É uma modelagem. Então, a gente pegou informação do mundo todo que está dentro do modelo. Sim. Então, ele diz a característica do portfólio e a modelagem diz qual é a probabilidade de risco que ele tem de pandemia dentro daquele portfólio e precifica esse risco. E as seguradoras gostaram desse produto? Elas, num primeiro momento, foi... Naturalmente, todo mundo resiste um pouco pelo novo. Hoje, a gente já está tendo uma excelente aceitação e, no longo prazo, não é, dentro da visão de um ressegurador, isso permitirá que a gente modele o Brasil. Porque como a gente está praticamente nas grandes seguradoras do país e praticamente a gente cobre todo o mercado nacional de seguros, não é? Através das nossas parcerias, isso vai permitir, para o futuro, a gente ter uma tarifação especial contingenciada às características do Brasil e os impactos, de uma pandemia como tem sido a Covid. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que ele cria para o futuro algo importante. O outro trabalho também que a gente fez foi uma modelagem, não é? Que vai permitir lançamento de produtos num futuro próximo na área agrícola, através do nosso banco de dados fantástico, em parceria com o nosso parceiro europeu, não é? De modelagem, que é a maior empresa do mundo na modelagem de catástrofes e dentro disso em seguros agrícolas, não é? Então a gente vai conseguir lançar produtos paramétricos para determinadas culturas de uma maneira muito simples de subscrição. Nossa, isso é importante, né? Os seguros paramétricos, eles estão... a gente se fala, né, no Brasil há muito tempo desses seguros paramétricos, mas eles ainda não chegaram a uma venda. Mas agora o Ministério da Agricultura, né, está colocando o seguro paramétrico também na subvenção, o que abre um caminho muito grande para um ressegurador como o IRB, né? E você já está se preparando para isso. E a gente conseguiu defender bem o mercado, né? Tá certo que o mercado brasileiro de resseguros, ele cresceu bastante esse ano. Com toda a dificuldade que o IRB estava, a gente não conseguiu fazer um catch-up nesse mercado, mas a gente conseguiu crescer. Agora, o grande foco da estratégia para os anos vindouros, inclusive este ano, não é? É a gente tratar os mercados como se fosse uma casa. A parte interna da casa é o mercado doméstico do Brasil, não é? O mercado brasileiro, onde é o mercado que o IRB conhece, o mercado onde o IRB vive há mais de 80 anos, não é? É o mercado onde o IRB cresceu, né, que tem uma expertise muito grande. Logo, o quintal da casa, a gente, no semestre passado, limpou várias ervas daninhas. O que é o quintal da casa? É a América Latina. Nós tiramos muito mato que tinha, muitas ervas daninhas, não é? E estamos fazendo um jardim. Daqui a pouquinho, com os resultados desse trabalho, a gente vai conseguir construir uma edícula, botar uma churrasqueira e mais para frente, com o sucesso dessa estratégia, a gente pode até pensar em ter uma piscina nesse quintal. Mas esse jardim está muito frutífero, né? Porque as seguradoras estão
elas precisam mudar por causa de toda a inovação, né? Tá. Muita gente nova entrando e elas só conseguem mudar se tem um ressegurador como vocês dando capacidade de capital para elas e de segurança, né? E agora, com a situação econômica e financeira, esse fator de estar mais forte para atuar nos grandes projetos e na inovação se torna um must para a companhia, se torna algo básico do nosso dia a dia. Então, dentro da estratégia da casa, parte interna, mercado brasileiro, quintal da casa, mercado latino-americano, e aquela parte que é a área comum do condomínio é o mercado global. Sim. Não é? E cada um nós temos que ter o peso adequado, não é? Porque, naturalmente, o capital não é infinito. Não é? Então, por que eu vou alocar capital numa atividade em um país que não me traz resultados, ou numa linha de negócio que não me traz resultados? Então, toda essa avaliação está sendo feita, e isto, já a partir de 2021, já produz efeitos no resultado da companhia. Isso que eu queria te perguntar. Em 2021, o que vocês estão esperando? Vai ter um balanço mais clean? Você acha que a partir de agora... Balanço e expectativa. A gente não tinha esqueletos para 31/12. O write-off que foi feito, ou seja, a baixa que a gente fez em 31/12, foi de ativos, não é? Que são ativos de verdade, mas que tinham pouca possibilidade de serem utilizados nos próximos 2, 3 anos. E, naturalmente, eu já não sou mais um menino, não é? Eu não quis deixar um legado para gerações futuras do IRB que eu poderia assumir e baixar, entendeu? Não é uma coisa muito delicada de se fazer, mas eu achei que era melhor para o acionista, melhor para gerações futuras de gestores do IRB, não carregar aquele ônus que vinha dentro do balanço por 30 anos, não é? Sim. Que diz respeito ao assunto de Londres. Nós temos um balanço muito forte, bem reservado, não é? As reservas da companhia seguem critérios de primeiro mundo, não é? Nós reformulamos toda a área atuarial da companhia, toda a área de sinistros da companhia, reformulamos a diretoria como um todo, o conselho como um todo, as políticas todas, não é? Da empresa. Então, nós temos uma companhia muito mais sólida, não é? Uma companhia pronta para um entre aspas, como se fosse um relançamento. Sim. É? E esse relançamento em 2021, vocês estão contando com o quê? Quais são assim, os principais focos de atuação que você pretende em 2021? A gente tem que se concentrar naquilo que a gente é muito forte, né? Eu acredito que pequenos negócios, grandes problemas. Pequenos mercados, grandes problemas, né? Essa é uma linha que a gente está adotando no IRB e vai se aprofundar nisso, não é? Então, nós temos áreas de competência onde a companhia tem um nível de excelência e de performance muito elevado. Por exemplo, uma dessas áreas é a área de property. Nós somos tradicionais nesse mercado. Até pouco tempo atrás, e muitas vezes ainda hoje, não é? Um ressegurador internacional, ele só aceita participar de um programa no Brasil se o IRB participar. Sim, é verdade. Porque era a garantia de que aquele negócio estava sendo seguido e bem ajustado, não é? Então, essa é uma área. A área rural é uma outra área, uma área de grande expertise da companhia. A área de vida? A área de vida, nós somos líderes no resseguro de vida no país, não é? E tem muita coisa para fazer. E tem também uma série de outras coisas para serem desenvolvidas que hoje não estão no radar, nem de seguradoras, nem de resseguradoras, e que a gente pode criar para um futuro próximo. Não é? Só não posso te dizer o que é, porque são coisas estratégicas. Né? Mas a gente tem que pensar hoje nos desafios que tem a sociedade moderna, no desafio que tem os indivíduos, não é? E como mudou o estilo de vida desses indivíduos, não é? Em relação a 10 anos atrás. E nós temos que desenvolver produtos, o IRB nasceu para isso quando Getúlio Vargas o criou, desenvolver produtos, não é? E dar capacidade para o mercado e treinamento para que o mercado se desenvolva, não é? Sim. Então, tem áreas de negócios que você tem que são praticamente monolines para algumas seguradoras, no mercado todo, 1 ou 2, 3 seguradoras que atuam, e que a gente pode fazer um trabalho consistente de fazer um spread out, de expandir isso para todo o mercado. Né? E riscos cibernéticos, Cássio, como ficam assim? Você acha que o IRB vai ter uma atuação? Olha, para riscos cibernéticos nós temos que ter um parceiro estratégico. Então, isso também faz parte da estratégia. Sim, é um Nas assunto áreas onde nós não temos expertise, não é? Nós vamos buscar expertise através de parcerias com seguradoras e resseguradoras internacionais que podem nos prover, não é?
com ferramentas para fazer o underwriting de riscos sofisticados, não é? E que temos um baixo expertise ainda no Brasil. Então, nesse sentido, tanto faz pensar em uma coisa sofisticada como um risco cibernético, como numa coisa mais simples, como é o seguro, por exemplo, de um iPad. De um celular, de um né? celular, que é um mercado diante. que o Brasil precisa crescer bastante ainda, né? Dos 220 milhões de celulares, acho que 15 milhões tem seguros, né? Tem outras áreas ainda para serem pensadas, né? É. Tem toda a questão da área de substituição de passivos em fundos de pensão. Nossa, muito. Não é? De passivos que são atuariais, não é? Não estou nem falando dos passivos de sobrevivência, né? Dos riscos de pecúlio, que podem ser terceirizados, vamos dizer assim, para entidades reguladas e bem reguladas pela SUSEP, como são as entidades do nosso setor. A gente pode pensar também em produtos específicos, não é? Que são produtos de quase saúde, quase vinculados ou produtos vinculados à saúde, que estão caracterizados por pagamentos de indenização e, portanto, são seguros. É um grande mercado também. Tem um outro mercado bastante grande. E tudo que é massificado, voltado para a pessoa física, dentro dos desafios digitais que nós temos hoje na sociedade moderna, acaba sendo uma grande oportunidade também de atuação. Cássio, muito obrigada. Tenho certeza de que conseguimos tirar várias dúvidas do IRB e esclarecer tudo que os telespectadores estavam curiosos. E deixo aqui com o Cássio. Cássio, você tem uma